Boa noite a todos os presentes e aqueles que assistem a sessão pelo site da Câmara. Agradeço por estarem acompanhando o nosso trabalho e reforço o convite para continuarem. Iniciando, peço aos vereadores que assinem o livro de presença. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Sobrar para você. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Silvio Jorge Alves da Silva. Albert Luiz de Castro. Bruna dos Santos Lourenço Rodrigues. Fernando Daniel Coppola. Giliardi de Almeida Jesus. Gilmar Aparecido Barbosa. Juliana Aparecido Galhardo Leite. Gabriel Gomes Priante de Jesus. Moacir Aparecido Fernandes Priante. Presente. Dando início aos trabalhos, peço que sejam lidas as atas da 15ª sessão ordinária e da 19ª sessão extraordinária, ambas desse exercício. Coloco o pedido do vereador Gilmar em votação simbólica. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Fica, portanto, dispensada a leitura das atas já com cópias afixadas na portaria da Câmara e colocadas no site da Câmara. Coloco as atas anteriores em votação simbólica. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Portanto, ficam aprovadas as atas da 15ª sessão ordinária e da 19ª sessão extraordinária, ambas desse exercício, por unanimidade dos vereadores, sem o voto desse presidente. Peço que seja lido o expediente recebido do senhor prefeito municipal, precisamente ofícios e projetos. Ofício número 256/2022, Secretaria de Finanças e Contabilidade. Através do presente encaminha Vossa Excelência o balancete financeiro de despesa e receita e demonstrativo da receita corrente líquida referente ao mês de agosto de 2022, sendo que se apresenta para o momento, aproveita a oportunidade para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração. Anteciosamente, Elza Elias de Oliveira Souza, Prefeito Municipal. O valor total da receita fora R$ 6.932.336,46 e o valor total da despesa de R$ 6.466.370,19, assim como demonstrativo da receita corrente líquida do período de 2021 a agosto de 2022, cujo seu valor acumulado fora R$ 70.089.928,21. Então, os ofícios e projetos... Ofício número 260/2022 e o projeto de lei número 40/2022, que estima a receita fixa à despesa do município de Igaratá para o exercício de 2023 no valor de R$ 63 milhões, já encaminhado ao jurídico, com cópia à disposição dos vereadores, já colocado no site da Câmara, que será colocado no grupo de WhatsApp e vereadores. Não, agora 261. Ofício 261/2022 é o projeto de lei número 41/2022, que autoriza o Poder Executivo a alterar a lei número 2145, de 13 de julho de 2022, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023, já encaminhado ao grupo de WhatsApp e vereadores.
Ofício número 262, do projeto de lei número 42/2022, que autoriza o Poder Executivo a alterar o plano plurianual do período de 2022 a 2025, lei número 2069, de 30/6/2021, e da lei número 2114, de 13/7/2022, já encaminhado ao jurídico com cópias à disposição dos vereadores, já colocado no site da Câmara, que será colocado no grupo WhatsApp dos vereadores. Ô, gente, beleza? Quanto aos ofícios do Executivo, eles já se encontram colocados à disposição dos vereadores por meio de cópias na secretaria dispostos no site da Câmara e também já com cópias encaminhadas aos interessados. Já quanto aos projetos de lei, esses encontram-se no jurídico e já foram colocados no site da Câmara e serão colocados no grupo de WhatsApp dos vereadores, com cópias à disposição. Agora peço que sejam apresentados os decretos do Executivo. Decreto número 38, abre crédito adicional no valor de R$ 1.895.000. Decreto número 39, abre crédito adicional no valor de R$ 738.500. Ficam também colocados à disposição dos vereadores os referidos decretos. Dando início ao expediente recebido dos vereadores, peço que seja lido os seus ofícios. Ofício. Quer ler por aí? Ofício número 247, de autoria do vereador Juliano, qual solicita a Rota das Bandeiras, capina, roçada e limpeza do mato da Estrada Municipal Francisco Rodrigues Barbosa, no Boa Vista. Ofício de autoria do vereador Juliano, qual solicita a Sabesp informações a respeito do andamento das contrapartidas referente à obra de transposição. Ofício do vereador Juliano, qual solicita ao prefeito informações a respeito do andamento das contrapartidas referente à obra de transposição. Ofício do vereador Albert, qual solicita a Electro a instalação da rede secundária na Estrada Municipal Bertolino Ferreira de Brito, Boa Vista. Ofício 251, vereador Albert, solicita a Secretaria de Meio Ambiente, Desacionamento do Ribeirão Boa Vista. Ofício do vereador Moacir, que solicita ao vereador Lino, bispo de São José, apoio para mais vagas para consulta de exames no Hospital São José dos Campos, que já atende o município de Igaratá. Continuando, peço que sejam lidos os projetos do Legislativo. Proposta de emenda 02. Altera disposições referentes à licença de vereador, convocação de suplente, todos da lei orgânica do município. A mesa da Câmara Municipal de Igaratá, no uso de suas atribuições, vai saber que a Câmara Municipal aprovou e ela promulga o seguinte artigo 1º. A lei orgânica do município de Igaratá passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 10. Por moléstia devidamente comprovada ou no período da gestante maternidade, o requerimento de licença por moléstia independente de votação será instruído com atestado médico. O requerimento de licença gestante maternidade independente de votação será instruído com atestado médico ou certidão de nascimento. Nos casos de licença gestante maternidade será assegurado à vereadora o direito concedido à servidora pública municipais previsto à lei orgânica,
com duração de 120 dias, podendo ser prorrogada por mais 60 dias. Vestido na função do assessor-diretor, o secretário municipal, considerando automaticamente licenciado por motivo de doença ou período de licença gestante e maternidade. Investidura do titular na função de assessor-diretor ou secretário municipal. Licença do titular por período superior a 120 dias. Artigo 2º, essa emenda lei orgânica entrará em vigor na data de sua publicação, revoga essas disposições em contrário. Câmara Municipal, 21 de setembro de 2022, vereador Moacir, presidente, vereador Gilmar, primeiro secretário, vereador Juliano, segundo secretário. Proposta justificativa. Primeiramente, o objetivo nossa proposta para ação às mulheres parlamentares, garantindo a elas o mesmo direito garantido aos servidores públicos municipais, de acordo com o preconizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, tendo em vista que é inegável que a qualidade do vínculo estabelecido entre a mãe e o bebê neste período reflete potencialmente numa maior ou menor vida saudável adulta. Com ampliação de licença maternidade de 4 a 6 meses, a mãe terá mais possibilidade de estender a amamentação exclusiva, que vai até os 6 meses de vida do bebê. A concessão deste direito às parlamentares se ampara até hoje apenas no inciso que garante a trabalhadoras urbanas e rurais licença gestação. Isto ocorreu porque a nossa Constituição de 1998, numa época em que quase não existiam mulheres no Parlamento brasileiro. Posteriormente foi sancionada a Lei 11.770, de 9 de setembro de 2008, que criou a figura da empresa cidadã, permitiu a ampliação de licença maternidade de 4 a 6 meses. Nossa lei orgânica estendeu esse direito às servidoras públicas municipais. Artigo 111, como é uma espécie de adesão ao programa Empresa Cidadã, razão pela qual se faz necessário equiparação às mulheres parlamentares, garantindo esse mesmo direito. Apresentamos a presente proposta da lei orgânica, visando adequar corretamente o regulamento dos casos de concessão de licença à vereadora, convocação do suplente, disposições de Constituição Federal, Constituição Estadual. Observa-se que a Constituição Federal e Estadual somente permitem a convocação de suplente de parlamentar quando a licença se der período superior a 120 dias. Por oportuno, registramos que, recentemente, no último dia 2 de setembro de 2020, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, julgando a ação direta em inconstitucionalidade pela Procuradoria-Geral de Justiça face à Lei Orgânica Municipal do município de Mogi das Cruzes, decidiu que não é qualquer licença de vereador que permite a suplência, mas apenas aquelas que ultrapassam o período de 120 dias, afastando-se norma local do modelo previsto pelos legisladores e constituintes federais e estadual, em flagrante escapasso com o princípio da simetria. O relator, desembargador Renato Sartorelli, disse que as regras previstas para a licença de membros do Congresso Nacional, disciplinadas pelo artigo 56, devem ser observadas pelos municípios em razão do disposto do artigo 29 da Constituição Federal. Ele também citou violação do princípio da razoabilidade e interesse público. Trata-se, portanto, de alterações necessárias para que haja atendimento ao princípio de simetria nos termos do artigo 29 da Constituição Federal, artigo 144 da Constituição Estadual, a qual contamos com o apoio dos nobres vereadores no sentido de ver nossa proposta aprovada. 21 de novembro, vereador Moacir, presidente, vereador Gilmar, primeiro secretário, vereador Juliano, segundo secretário. Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Projeto de lei número 15, institui gratificações, exercer função
Não, esse aqui é outro. Pregoeira, função de agente de contratação da Câmara Municipal de Igaratá. Projeto de lei de autoria da mesa da Câmara. Artigo 1º. Fica instituída gratificações mensais para exercer a função do pregoeiro, função de agente de contratação da Câmara Municipal de Igaratá. Artigo 2º. Terá direito à gratificação o funcionário nomeado para exercer a função de pregoeiro e o funcionário nomeado para exercer a função de agente de contratação que preencham os seguintes requisitos: ser servidor público efetivo municipal do Poder Legislativo, possuir formação compatível com as atividades, não estar respondendo no processo administrativo disciplinar. Artigo 3º. O valor da gratificação para a função de pregoeiro será equivalente a 15% do vencimento básico estipulado para o cargo ocupado pelo funcionário e não será considerado para efeito de cálculo outras gratificações adicionais. A gratificação pelo exercício da função, função de pregoeiro em nenhuma hipótese incorporará o vencimento do servidor. Com o afastamento do servidor do exercício da função de pregoeiro, torna-se indevida a gratificação. Artigo 4º. O valor da gratificação para a função do agente de contratação será o equivalente a 15% do vencimento básico estipulado para o cargo ocupado pelo funcionário e não será considerado para efeito de cálculo de outras gratificações e adicionais. A gratificação pelo exercício da função de agente de contratação em nenhuma hipótese incorporará vencimento do servidor. Com o afastamento do servidor do exercício da função de agente da contratação, torna-se indevida gratificação. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos primários a partir de 1º de janeiro de 2023. Artigo 7º. Revoga-se as disposições de contrário, especialmente a Lei 1502, de 15 de dezembro de 2009. 21 de setembro, vereador Moacir, presidente, vereador Gilmar, primeiro secretário, e vereador Juliano, segundo secretário. A Lei 4.133, de 21, criou a figura de agente de contratação. Agente de contratação, nos termos do disposto do artigo 6º, a nova lei de licitações é a pessoa designada pela autoridade competente entre servidores efetivos e empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública. O agente de contratação é responsável por tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias a bom de andamento, certame de homologação, e deve ser capacitado com formação compatível com a função. Nos casos da modalidade licitatória, pregão, é condição obrigatória que a sessão pública conduzida por um pregoeiro, servidor capacitado com formação compatível ou qualificação testada por certificação profissional emitida por a Escola de Governo. 21 de setembro, vereador Moacir, presidente, vereador Gilmar, primeiro secretário, vereador Juliano, segundo secretário. Pois não. Só um pouquinho. Oi? Esse aqui, ele não é igual ao outro? Não? Projeto de resolução 01. Acrescenta, altera a redação e inciso, a mesa da Câmara Municipal de Igaratá, nas instituições legais, os termos, para saber que a Câmara aprovou e ela promulga o seguinte. Artigo 1º. Fica acrescentada a seguinte redação, o inciso 1 ao 3º, e altera a redação do artigo 238, do capítulo 6, que trata licenças e faltas do regimento interno da Câmara Municipal de Igaratá, que passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 238. O vereador somente poderá licenciar-se por moléstia devidamente comprovada no período de gestante e maternidade. O vereador investido no cargo de secretário municipal, diretor ou assessor municipal, não perderá o mandato, considerando-se automaticamente licenciado. Artigo 2º. Fica acrescentada a redação do caput do artigo 239, bem como modifica e acrescenta redação no seu parágrafo 1º com a seguinte expressão.
Artigo 239, o requerimento de licença previsto no inciso 2 deverá ser apresentado, discutido e votado no expediente de sessão de sua apresentação, tendo preferência regimental sobre qualquer outra matéria. O requerimento de licença para os casos previstos no inciso 1 deverá ser devidamente instruído com atestado médico, no caso de moléstia, e com atestado médico ou certidão de nascimento, no caso de licença gestante e maternidade, e não dependerá de aprovação do plenário. Artigo 3º, caput do parágrafo 1º do artigo 241, do capítulo 8, que trata de substituição, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 241, a substituição do vereador dar-se nos casos de licença e de suspensão do exercício do mandato, caso o período seja superior a 120 dias. Caso a licença concedida ou a suspensão exceda 120 dias, o presidente convocará imediatamente o suplente. Artigo 4º, esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º, revoga suas disposições em contrário. 21 de setembro, vereador Moacir, presidente, vereador Gilmar, primeiro secretário, vereador Juliano, segundo secretário. Primeiramente, o objetivo nosso, proposta, é que para ação às mulheres parlamentares, garantindo a elas o mesmo direito, garantindo aos servidores públicos municipais, adequando que é organizado pela sociedade brasileira e pediatria, tendo em vista que é inegável que a qualidade do vínculo estabelecido entre a mãe e o bebê nesse período reflete potencialmente numa maior ou menor vida saudável adulta. Com a aplicação da licença maternidade de 4 a 6 meses, a mãe terá mais possibilidades de estender a amamentação exclusiva, que vai até 6 meses de vida do bebê. Por oportuno, registramos que, recentemente, no último dia 2 de setembro de 2020, o Tribunal de Justiça de São Paulo, julgando a ação direta de constitucionalidade juizada pela Procuradoria-Geral de Justiça em fase à Lei Orgânica do município de Mogi das Cruzes, decidiu que não é qualquer licença de vereador que permite a suplência, mas apenas aquelas que ultrapassem o período de 120 dias, afastando-se norma local do modelo previsto pelos legisladores constituintes federal e estadual, em flagrante descompasso com o princípio de simetria. O relator desembargador disse que as regras previstas para a licença de membros do Congresso Nacional, disciplinadas pelo artigo 56 da Lei Maior, devem ser observadas pelos municípios, em razão do disposto do artigo 29, inciso 4 da Constituição Federal. Ele também citou violação ao princípio de responsabilidade e interesse público. Trata-se, portanto, de alterações necessárias para que haja atendimento a princípios da simetria nos termos do artigo 29, caput da Constituição Federal, e artigo 144 da Constituição Estadual, qual contamos com o apoio de nobres vereadores, nobres pares, para a proposta aprovada. Câmara Municipal, 21 de setembro, vereador Moacir, presidente, vereador Gilmar, primeiro secretário, e vereador Juliano, segundo secretário. A proposta de emenda à lei orgânica e o projeto de resolução já se encontram com os pareceres das comissões e colocados no site da Câmara no grupo de vereadores com cópias à disposição. Já o projeto de lei número 15 foi encaminhado ao jurídico e colocado no site da Câmara com cópias à disposição. Agora peço que seja lidas as indicações dos vereadores. Indicação número 288/2022, autoria do vereador Albert, o qual indica ao prefeito a instalação de iluminação pública nas estradas da Travessa do Alto da Boa Vista, Benedito Gomes Ferreira, Santa Luzia adjacentes. Indicação número 289 de 2022, autoria do vereador Albert, o qual indica ao prefeito a instalação de iluminação pública nos bairros Parque Alpina, Porto Igaratá e Porto Alpina. Indicação número 290, de autoria do vereador Albert, o qual indica ao prefeito a instalação de iluminação pública na estrada municipal João Alves Pires e Livramento. Indicação número 291, de autoria do vereador Gabriel, o qual indica ao prefeito o desassoreamento do Ribeirão Boa Vista. Indicação número 292/2022, de autoria do vereador Albert, o qual indica o reaproveitamento dos braços de iluminação que
que forem substitutos no centro da cidade a serem instalados na Estrada Municipal Bartolino Ferreira de Brito, principalmente em frente às residências. Indicação número 293, de autoria do vereador Giliardi Coppola, qual indica ao prefeito instalação de iluminação pública na Avenida Pontal das Garças. Indicação número 294, de autoria do vereador Giliardi Coppola, qual indica ao prefeito instalação de iluminação pública na Avenida 15 de Novembro e 7 de Setembro, da entrada do bairro Paraíso e Garatá até o campo de futebol e bairro Almeida Prado. Indicação número 295, de autoria do vereador Giliardi Coppola, os quais indicam ao prefeito instalação de iluminação pública nas estradas João Alves Pires e Travessa do Alto da Boa Vista. Indicação número 296, autoria do vereador Giliardi Coppola, quais indicam ao prefeito instalação de iluminação pública na rua Irineu Priante Chaves, próxima à entrada da Gaia Viva, até a queijaria do Tiago Alemão. Indicação número 292, de autoria do vereador Giliardi Coppola, os quais indicam ao prefeito a instalação de iluminação pública em todas as ruas do bairro Água Branca. Indicação número 298, de autoria do vereador Giliardi Coppola, os quais indicam ao prefeito instalação de iluminação pública em todas as ruas do bairro Parque Alpina. Indicação número 300, de autoria do vereador Giliardi Coppola, os quais indicam ao prefeito instalação de iluminação pública em todas as ruas do bairro Harmonia e Cruz Branca. Indicação número 301, de autoria do vereador Gabriel, qual indica ao prefeito a instalação de iluminação pública no bairro da Figueira, especialmente do ponto de ônibus no local conhecido como Morro do Robertinho. Indicação número 302, de autoria do vereador Gabriel, qual indica ao prefeito a instalação de iluminação pública no bairro Fazenda São Pedro. As indicações ora lidas ficam despachadas ao senhor prefeito. Coloco os documentos ora lidos à disposição dos vereadores por meio de cópias na secretaria. Prosseguindo, peço que sejam apresentadas as correspondências recebidas de diversos. O excelentíssimo prefeito de Nazaré Paulista, o presidente da Mitesp, senhor Murilo Pinheiro, excelentíssimo vice-prefeito Fernando Boava, tem a honra de convidá-lo para o ato de inauguração e reestruturação do Parque do Recinto de Exposições, João Ramos Neto. Contamos com a presença de participação neste ato, que será de grande importância para a nossa população nazariana. Data dia 6 de outubro de 2022, local Recinto de Exposições. Abertura às 20 horas. As correspondências ora lidas ficam colocadas à disposição dos vereadores, através de cópias na secretaria e também já dispostas no site da Câmara. Passaremos agora à fase do uso da palavra na tribuna pelos vereadores. Com a palavra o vereador Albert. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite ao público que nos assiste de casa e aos funcionários dessa casa. Esses dias recebi um relato aí de morador do bairro do Parque Alpina, onde ele me informou sobre as condições do ônibus, que vem quebrando constantemente, criando aí, para as pessoas que têm que vir trabalhar, transtornos, chegando atrasado no serviço. Então, pedi para o prefeito, para que ele veja junto com a empresa lá essa situação, e que também faça uma fiscalização lá das condições do transporte. Isso aí é uma situação complicada e que dificulta a vida das pessoas lá. E também reforçar aqui os pedidos que eu tenho feito aí em relação ao horário de transporte público.
né, onde as pessoas aí do bairro Água Branca, Solar dos Lagos, Boa Vista, Montanhês, enfim, estão tendo dificuldades para poder trabalhar. Então é horário de domingo, das 6 horas da manhã, que não tem esse transporte. As pessoas precisam vir para os comércios aí, né, para poder trabalhar de domingo e não tem esse horário. Também quero reforçar aqui, né, o horário das 23 horas durante a semana. Então, os comércios aí, mercado mesmo, fecha às 20 horas. E o último transporte para quem mora nos bairros aí que eu citei é às 19h15, então fica inviável. E isso falando só de mercado. Então a gente tem outros comércios aí. Então é importante que esteja vendo aí essa condição aí para as pessoas que moram nos bairros aí, que precisam do transporte público. Então deixo registrado aqui esse pedido também ao prefeito aí, para que ele tome as medidas. Obrigado, boa noite. Mais algum vereador? Com a palavra o vereador Giliardi. Boa noite a todos, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, os demais vereadores, ao público que está nos acompanhando pela internet. Bom, hoje a minha fala vai ser rápida aqui. Eu gostaria de falar sobre a política aí que aconteceu, né? Antecedeu aí domingo passado. Graças a Deus ela correu tudo tranquilo aqui para Igaratá. E eu queria aproveitar a oportunidade hoje aqui para parabenizar o deputado Márcio Alvino, deputado federal, o mais votado da cidade de Igaratá, e o deputado André do Prado, estadual, o mais votado também aqui na nossa região, aqui em Igaratá. E trabalho, resultado, dá nisso. Foram os mais votados aqui de Igaratá e bastante voto na região. E isso não consegue só com o nome, ou só vindo de 4 em 4 anos aparecer em algumas cidades. Acontece porque tem trabalho, é o deputado que mais recursos mandaram para Igaratá, na história de Igaratá. Então eu quero parabenizar aqui todo o grupo político do Elzo, quero agradecer aqui, parabenizar os demais vereadores aqui da bancada, que a gente trabalhou junto com o André e com o Márcio. Quero também agradecer todas as pessoas que adesivaram seu carro, suas motos. Quero agradecer as pessoas que me receberam nesses 3 meses nas visitas que eu fiz nas casas. É muito importante isso aí. E quero também agradecer também as meninas das bandeiras, as meninas que entregaram o santinho. Quero agradecer todo o grupo político do Elzo e todas essas pessoas que trabalharam para esse projeto dar certo. Isto mostra a força e a união que o nosso grupo tem. Então, a gente sai dessa eleição do dia 2, que aconteceu agora, muito unido, muito fortalecido e com muita vontade de fazer muito mais coisa, e pode ter certeza que a gente vai para cima nesses 2 anos que tem agora, e a gente já fica aí o recado dado, que a gente vai para cima até a eleição que vem aí. Então a gente fica aí já minha fala aí dizendo que a gente está focado, unido e muito mais fortalecido depois dessa eleição para a próxima eleição. O grupo do atual administração está forte e vai muito forte para a próxima eleição. Então, estamos juntos aí. Valeu, boa noite. Com a palavra o vereador Juliano. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Fabinho, hoje presente aí. Boa noite, Fabinho. Os funcionários dessa casa, o público que nos acompanha via internet. Como foi colocado pelo meu amigo vereador Giliardi, pela votação expressiva dos nossos deputados, isso, senhor vereador, se chama fidelidade partidária. Hoje a população não é mais leiga, ela sabe muito bem quem ajuda o município. No entanto que, como conversei com o vereador Albert aqui, pelo deputado que ele trabalhou, parabenizei ele por isso, deputado que ajudou o município, vereador Silva, eu já tive um momento de conversar com ele,
porque são deputados que ajudam o município. E os deputados que ajudam o município merecem ganhar. Respeito os demais, mas isso mostra a força de um grupo que trabalha em prol do município e que não são deputados que aparecem aí a cada 4 anos tentando enganar a população. E, infelizmente, ainda tem pessoas que apoiam esses tipos de conduta, dizendo que vão fazer, que vão acontecer, mas, infelizmente, não acontece na realidade e o resultado está na urna. A votação foi expressiva e, como disse o deputado André das nossas conversas, alguma mãe tinha que chorar. E, graças a Deus, ele ganhou, André do Prado ganhou, e é assim que funciona a política. Quando se planta coisas boas, se colhem coisas boas. O resultado está aí. Trabalho do prefeito Elzo, o vice Manuel, toda a sua equipe vem desenvolvendo um excelente trabalho em várias áreas. Como eu pude perceber aqui hoje, vários vereadores, como eu já cheguei a pedir também, iluminação pública nos bairros, e foram algumas emendas parlamentares e deputados, outras vieram através do governo do Estado, onde o deputado André do Prado foi o mentor de toda essa intermediação, senão nada disso teria acontecido. Essa que é a grande verdade, e a verdade está aí. O deputado, acho que, se eu não me engano, o 7º deputado mais bem votado do Estado de São Paulo, pelo trabalho, pela competência e pela responsabilidade que ele desenvolve em nosso município, e isso é o fruto que ele colheu. Então, hoje eu pude acompanhar as ruas que estão sendo asfaltadas lá no bairro do Parque Alpina, a estrada, né, ali do Rio do Peixe. Então, tudo isso é trabalho, e tem que ter o deputado para intermediar. Então, eu gostaria de deixar meu agradecimento a toda a população igarataense que confiou em nossos deputados, que confiou em outros deputados também. Cada um tem a sua escolha, mas isso sempre mostra a força de um grupo unido e trabalhador que pensa em um bem comum, que é ajudar o município de Igaratá e não de enganar a população. Muito obrigado, boa noite. Com a palavra, o vereador Silvio. Boa noite, nobres colegas vereadores, funcionários da casa, público que nos assiste via internet. Fabinho aqui presente, seja bem-vindo sempre. Bom, como os nobres vereadores falaram aqui, e o vereador Juliano falou, isso é verdade. É muito importante a gente valorizar os deputados que já ajudam Igaratá há muito tempo e não dar força aos aventureiros que passam a cada 4 anos. Então, dessa vez ficou bem claro, todos os deputados que já ajudam Igaratá tiveram expressividade de votos, foram eleitos, né? Eu quero deixar aqui meu agradecimento a todas as pessoas que trabalharam comigo, com a nossa equipe, para o Marco Bertaioli, que é um deputado que atua bastante em nosso município há muitos anos, foi eleito com uma expressividade muito grande de voto, quase 158 mil votos. Então, isso mostra o trabalho dele, está colhendo os frutos, não só em Igaratá, como toda a nossa região. Então, quero deixar aqui o agradecimento a cada voto recebido, né, para ajudar o nosso deputado. Isso é muito importante. E seguimos assim, trabalhando, lutando para melhorar o nosso município cada vez mais. E falando em iluminação pública, eu quero relembrar que não mais deputado, mas o Estevão Galvão já destinou recursos, R$200 mil o ano passado, para iluminação pública, que espero que muito em breve seja utilizado isso, né? A princípio seria para o bairro das Palmeiras, mas até o momento eu não recebi o projeto, mas estou vendo que o prefeito está colocando iluminação pública em vários bairros, e eu vou procurar saber onde foi colocado esses 200 mil do Estevão Galvão, que foi para a iluminação pública, que é importante. Com iluminação pública temos mais segurança, né?
Então, deixo aqui mais uma vez o meu agradecimento a todas as pessoas que lutaram, por todos os deputados que ajudam Igaratá, em especial o Marco Bertaioli. Muito obrigado a todos, uma ótima noite. Mais algum vereador? Com a palavra o vereador Gabriel. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, o público que nos assiste via internet, o Fábio aqui presente e aos funcionários dessa casa. Primeiramente, queria começar minha fala agradecendo a população de Igaratá, todas as casas que visitei, todas as pessoas que conversei durante essa campanha de olho no olho, casa a casa, né, uma campanha diferente de 2020, que a gente estava no meio de uma pandemia, né, a gente não podia visitar muitas pessoas, mas essa campanha foi uma campanha boa, a gente pôde conversar com as pessoas, mostrar o trabalho realizado. Eu agradeço as mais de 700 pessoas aí que acreditaram, né, no Eduardo Cury, no Ortiz Júnior, que foram às urnas, votaram. Então, agradeço a recepção nas casas, o carinho, agradeço também as meninas, o pessoal que panfletou a cidade, que de alguma forma nos ajudou a levar os nossos candidatos, né, às casas das pessoas. Como foi dito aqui, realmente tem muitos deputados que são votados aqui em Igaratá e nunca pisaram em Igaratá, né, e nunca ajudaram em Igaratá, que não é o caso de Ortiz e de Eduardo Cury, que estiveram presentes no nosso município e que ajudam o nosso município. Queria também aqui deixar os meus parabéns a todos os funcionários da Escola Benedito Rodrigues de Oliveira. Em 2019, eles obtiveram a meta do ciclo 1 do IDEP e agora, em 2020, eles mantiveram aqui sendo a escola com o maior número do IDEP, obtivendo 6,2. Então, deixo meus parabéns aqui à diretora Sônia, à vice-diretora, à coordenação, funcionários e aos professores, né? 2020 foi um ano difícil com a pandemia, mas mesmo assim conseguiram manter aí, então, os 6,2. Também parabenizo as demais escolas aí pelas suas metas, tá bom? Minha fala por hoje é só. Uma boa noite a todos. Mais algum vereador? Não havendo mais vereador inscrito, com a palavra o vereador Gilmar. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, funcionários dessa casa, cumprimento a todos. Fábio, obrigado pela presença. Público que nos acompanha pelo site da Câmara. Bom, como foi dito aqui pelos vereadores da nossa bancada, sobre as eleições no último domingo, 2 de outubro de 2022, uma eleição democrática, e quero parabenizar nosso deputado federal Márcio Alvino, deputado estadual André do Prado, e agradecer a toda a população que veio com a gente, população que deu voto de confiança para nós, para os nossos deputados que mais ajudam em Igaratá, os deputados que sempre estiveram presentes em Igaratá, conhece a realidade de Igaratá, é André do Prado e Márcio Alvino. André do Prado, aí deixo meus agradecimentos à população pelos 2.802 votos obtidos aqui em Igaratá, e o Márcio Alvino, 2.653 votos obtidos em Igaratá. Dois deputados que trabalham dia a dia, todos os dias, 4 anos trabalhando, e está aí o resultado nas urnas. André do Prado teve aí 216.268 votos. Márcio Alvino, 187.314 votos. Parabéns ao nosso deputado, merecido, o deputado que trabalha firme no estado de São Paulo, e aí está a recompensa da população, a população vê quem trabalha.
Muito obrigado, Igaratá, por mais uma vez aí estar com a gente, com André do Prado e Márcio Alvino. Eu quero também falar sobre Parque Alpina. Estamos um investimento importante no bairro do Parque Alpina. Já se deu o início da pavimentação asfáltica ali na rua Antônio Priante e também na Rua Linda, ali no bairro do Parque Alpina. Um bairro importantíssimo para nós, como todos os bairros importantes, estamos fazendo investimentos importantes em arrumando estrada, iluminação pública. Então, e ali o Parque Alpina está tendo um investimento muito grande e vamos fazer muito mais ainda ali em pavimentação asfáltica. Deu início também a pavimentação asfáltica ali na estrada Rio do Peixe, que liga o Parque Alpina, vários bairros, Parque Alpina, Porto Alpina, Morro Azul, enfim, vários bairros, Porto de Igaratá. Então, a administração vem aí fazer um trabalho importante de investimento, importante nos bairros e também na cidade. Quero também deixar aqui registrado a nossa administração, estamos fazendo um investimento, grande investimento importante em iluminação pública nos bairros e também na cidade. A população pode ver que demos início aí à troca das lâmpadas normais para as lâmpadas LED, estamos fazendo aí essas trocas, um investimento importante em nossa cidade e também reutilizando essas lâmpadas que estamos tirando do centro da cidade, estamos reutilizando em pontos que não têm iluminação pública em vários bairros. Inclusive o Parque Alpina também vamos fazer um grande investimento em iluminação pública. Demos já início, ali foi colocada iluminação pública num trecho da estrada José Augusto Barbosa, que liga o bairro do Harmonia, Cruz Branca. Foi colocados vários pontos de iluminação pública naquele trecho e vários outros trechos serão iluminados. Inclusive, estive com o presidente, com o vereador Moacir, conversamos bastante com o prefeito Elzo sobre vários pontos, inclusive ali no bairro do Boa Vista, ali no Morro do André, mais conhecido como Morro do André, e uma outra, a rua Antônio Rodrigues, José Antônio Rodrigues, obrigado, presidente. A rua José Antônio Rodrigues, também no bairro do Boa Vista, onde que será iluminado em breve. E como eu disse, a nossa administração fazerá um grande investimento em iluminação pública. Um investimento em iluminação pública que nunca foi feito em Igaratá. E estamos fazendo. E vamos fazer muito mais pela nossa cidade. Administração Elzo trabalha e trabalho sério. Também quero deixar registrado que estive conversando várias vezes, e estamos conversando com o prefeito Elzo, sobre um assunto importante para os nossos servidores municipais. Estamos sempre conversando em reunião, onde eu encontro com o prefeito Elzo, falo sobre o assunto, sobre aumento de referência para alguns servidores, que são os motoristas, e também para os servidores gerais e braçais, onde temos um compromisso. A administração Elzo tem um compromisso de aumentar as referências dos motoristas, melhorar o salário do motorista, como já fizemos no passado, em outras referências para outros servidores, e motoristas está à espera. E vamos fazer. Deixo esse recado aos nossos servidores, motoristas, e também aos braçais, serviços gerais, enfim. Deixamos aí esse recado que a administração Elzo tem esse compromisso de melhorar o salário de todos. Melhorando o salário de todos, melhora a vida da família, a vida de todos. Então é isso, temos aí
comprometimento sério com a população de Igaratá. Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite. Mais algum vereador? Suspenda a sessão por 15 minutos regimentais. Peço que seja feita uma nova chamada dos vereadores. Silvio Jorge Alves da Silva. Alves Luiz de Castro. Bruno dos Santos Lourenço. Fernando Daniel Coppola. Gabriel Gomes Priante de Jesus. Giliardi Almeida de Jesus. Gilmar Aparecido Barbosa, presente. Juliana Aparecido Galhardo Leite. Moacir Aparecido Fernandes Briante. Presente. Continuando, todos presentes, declaro reaberta a presente sessão. Passaremos agora à fase da ordem do dia da presente sessão. Peço que seja lido o item único da pauta da ordem do dia. Item único, primeira discussão, votação do projeto de lei complementar número 7/2022. Você usou? Usou, né? Regime de urgência nos termos do artigo 45, autoriza executivo, assunto altera dispositivo de específica lei complementar municipal 12, 27 de outubro de 2011 e da outras providências. Anexos, cópias da comunicação, SEMAI, protocolo 29/8, leitura em plenário 8/9, parecer jurídico, relatando o projeto está apto a ter continuidade, parecer favorável da Comissão de Obras, Serviços Públicos e outras atividades, parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, maioria absoluta, votação nominal. Comunico que foi apresentada agora em plenário, em sessão, uma emenda substitutiva e supressiva do vereador Gilmar, feita ao projeto de lei complementar número 7/2022 do Executivo. Emenda a qual peço que seja lida. Emenda substitutiva, supressiva, referente ao projeto de lei complementar número 7/2022. Autoriza executivo, assunto altera dispositivo que especifica a lei complementar municipal 12 de 27 de outubro de 2011, da outras providências. No artigo 1º do projeto, na menção do inciso 1º do artigo 131 da lei complementar número 12, onde seria o termo profissional habilitado pelo CREA, na área de geologia, geomorfologia ou geotecnia, substitui pelo termo profissional específico habilitado. Suprime-se o artigo 2º do projeto e remuneram seus demais artigos. A emenda tem o objetivo de fazer constar no texto da alteração proposta que o profissional que emitirá o laudo geotécnico será um profissional habilitado específico e não somente os profissionais em geologia, geomorfologia e geotecnia, como inscrito no texto original da alteração. 5 de outubro, vereador Gilmar Aparecido Barbosa. Vereador. Coloca a emenda em discussão. Continua em discussão. Coloca a emenda em votação nominal. Os favoráveis digam sim, os contrários digam não. Silvio Jorge Alves da Silva. Alves Luiz de Castro. Bruno dos Santos Lourenço. Rodrigues. Fernando Daniel Coppola. Vereador, a gente está... Não, tranquilo. A gente está votando a emenda. A emenda ao projeto de lei complementar número 7. Vereador Fernando Daniel Coppola. Gabriel Gomes Priante Jesus.
Giliardi Almeida de Jesus, Gilmar Aparecido Barbosa, sim. Juliano Aparecido Galhardo Leite, sim. Moacir Aparecido Fernandes Priante. Sim. Fica aprovada a emenda por unanimidade dos vereadores presentes em único turno. Peço dispensa da leitura da redação final, senhor presidente, devido à aprovação do mesmo. Coloco o pedido do vereador Gilmar em votação simbólica. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Fica, portanto, dispensada a redação final para o projeto mediante a concordância de todos. Agora peço que seja lido o projeto de lei complementar número 7, 2022, do Executivo, já com emenda incorporada. O projeto de lei já foi lido, senhor presidente. Como o projeto já foi lido, número 7, fica dispensada a leitura do referido projeto. Com efeito, coloca o projeto em discussão. Continua em discussão. Prosseguindo, coloca o projeto de lei complementar número 7, 2022, do Executivo, já com emenda incorporada, em votação nominal. Os favoráveis digam sim, os contrários digam não. Silvio Jorge Alves da Silva. Albert Luiz de Castro. Bruno dos Santos Lourenço Rodrigues. Fernando Daniel Coppola. Gabriel Gomes Priante de Jesus. Giliardi Almeida de Jesus. Gilmar Aparecido Barbosa, sim. Juliano Aparecido Galhardo Leite. Sim. Moacir Aparecido Fernandes Priante. Sim. Fica, portanto, aprovado o projeto de lei complementar número 7, 2022, do Executivo, por unanimidade dos vereadores presentes em primeiro turno, já com emenda incorporada e com redação final dispensada. Comunico que a próxima sessão ordinária será no dia 19 de outubro, contudo, caso haja convocação de sessões extraordinárias, todos serão devidamente comunicados com antecedência, pelo site da Câmara e pelo WhatsApp. Com efeito, convidamos a todos para assistir às sessões da Câmara pelo site. Agradeço a presença de todos, fiquem todos com Deus, está encerrada a presente sessão.